Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Management, administrando sua empresa nos Estados Unidos. Hoje eu tenho uma convidada que é uma especialista na área de planejamento previdenciário e de aposentadoria, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. A pergunta que fica no ar é o seguinte: o brasileiro imigrante que está aqui nos Estados Unidos, é possível aposentar aqui nos Estados Unidos e aproveitar os créditos de aposentadoria? Não sei se o termo está correto, vou perguntar para ela, que é especialista. Já eu apresento. Aqui nos Estados Unidos, esta e outras questões você vai ver neste podcast muito especial do Management. Mas antes de eu apresentar a minha convidada, roda a vinheta, editor. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Rita Riff, que é uma profissional advogada brasileira, vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre ela, e especialista na área de planejamento previdenciário e aposentadoria. Rita, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz e honrado por você ter aceito o nosso convite, uma vez que os meus alunos, eu te falei, quando eu convidei ela, eu falei: Rita, o pessoal está pedindo você no podcast, as pessoas querendo, super interessadas nesse assunto, que é de extrema importância para a vida do imigrante aqui nos Estados Unidos. Então, seja muito bem-vinda, Rita, sinta-se em casa aqui no nosso podcast. É um bate-papo, só que nós estamos sendo gravados. Então, isso vai para a posteridade. Então, eu sempre pergunto, antes de entrar nos termos mais técnicos, um pouco do lado pessoal, né? Porque atrás de cada empresário, de cada profissional, empreendedor, enfim, profissional liberal, tem uma pessoa. Então, quem é Rita Riff? Abel, é um prazer enorme estar aqui participando desse podcast e passar todas essas informações valiosas de grande importância para esses brasileiros que estão fora do país. Bem, a Rita Riff é uma advogada especialista no âmbito previdenciário, eu acabei me apaixonando por essa área. Me formei em 2003 em São Paulo. E aí montei meu escritório em 2007. Toda a minha equipe, até hoje eu tenho a Brazilian Prev, né, que é o escritório que fica em São Paulo. E você é natural? De São Paulo, paulistana. Capital. Olha que bacana. E hoje a gente tem essa equipe enorme, né, que a gente só faz esse tipo de consultoria, assessoria na área do direito previdenciário. Principalmente para brasileiros que moram fora do país. Não só quem mora nos Estados Unidos, Abel, mas que estão espalhados em todas as partes do mundo. Então, a gente presta essa assessoria. Pelo que eu entendi, você se formou em 2003 em São Paulo como advogada. Sim. Tirou a AB, atua, né? Imagino, no Brasil ainda. Sim. E em 2007 abriu seu escritório e desde então sempre atuou nessa área. Só nessa área. E atua atendendo brasileiros expatriados, né? Isso mesmo. Imigrantes que moram em outro país, para poder aposentar tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos ou no país de onde ele está. Como é que mesmo, funciona? Abel. Na verdade, o Brasil ele possui acordo de previdência com diversos países, não só Estados Unidos. Então, Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Grécia, Japão, países ibero-americanos como Argentina, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Peru. Então, esses países que possuem acordo internacional previdenciário com o Brasil, eles vão ter algumas vantagens que a gente vai abordar quais são esses tipos de vantagens. Então, é possível fazer um aproveitamento de tempo de contribuição no Brasil e levar para o país acordante, somar o tempo de contribuição. Olha que bacana. Então, por exemplo, eu estou aqui nos Estados Unidos há fazer 8 anos. Obviamente, antes de eu mudar, no Brasil, trabalhei, recolhi lá a Previdência Social, né, o INSS, isso. Mas desde que eu mudei para cá, eu comecei a trabalhar aqui e naturalmente comecei a recolher o Social Security, que é o equivalente aqui nos Estados Unidos. Aquele tempo e aquela contribuição que eu tive no Brasil, eu consigo aproveitar aqui nos Estados Unidos? Sim, a resposta é sim. Que bacana. Porque o Tratado de Previdência permite esse aproveitamento, essa soma. Então, eu vou te dar um exemplo para todo mundo poder entender. Vamos imaginar que Maria, hipoteticamente, é um exemplo. Maria tem 62 anos de idade e ela teve 7 anos de contribuição no Brasil. Ela não tem a carência mínima ainda para se aposentar por idade, porque ela só tem apenas 7 anos de contribuição. Ela não tem 15, que é o exigido por lei no Brasil. Ela pode pegar o tempo que está faltando completar 15 e complementar. Então, imaginemos que nos Estados Unidos, Maria
tenha 8 anos de contribuição. Então, eu posso pegar o tempo dos Estados Unidos que ela contribuiu e levar para o Brasil. Olha só que bacana. E aproveitar, e ela consegue... A pessoa pode, tipo assim, ser um aposentado, receber no Brasil e nos Estados Unidos? Acumular? Não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Olha só. Né? O tratado permite isso, a lei permite isso. Assim como também é possível pegar o tempo de contribuição que Maria contribuiu no Brasil e levar para o Social Security. E aqui são 10 anos, né, Rita? 40 créditos que correspondem a 10 anos de contribuição, isso mesmo. Então, é até importante também esclarecer que são regras, por exemplo, eu estou muito mais habituado hoje, até porque, né, sendo um residente aqui, a gente acaba se familiarizando e trabalhando nas regras aqui. Sim. Mas no Brasil são 15 anos, o mínimo, né? Eu não sabia. Mesmo. No Brasil, na verdade, Abel, a gente tem que entender uma coisa que é super importante. Existem 5 regras de transição para se aposentar no Brasil. Não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. Ela foi extinta com a reforma da Previdência que aconteceu em 2019. Então, hoje são 5 regras. Então, é a regra de transição por pedágio, 100%. Regra de transição pedágio, 50%. Regra de transição por tabela progressiva. Desculpa a ignorância. Pedágio. O que seria o pedágio? Explica para nós aí, para nossa audiência. Claro. O que é regra do pedágio? Só para o pessoal que está nos assistindo também entender. Eu também não sou familiarizado com esse termo. Cada regra de transição tem, tem seus requisitos mínimos para você poder atingir. Ok. Então, a do pedágio 50%, por exemplo, o tempo que faltando 2 anos para se aposentar, prestes a se aposentar, você pega os 2 anos e multiplica 50%. É uma penalidade que a regra de transição te dá. Ok. Então, vamos imaginar que a regra é de 100%. Você pega o tempo que está faltando e multiplica 100%. Então, o que faltava, por exemplo, 2 anos, vai faltar mais 1 ano. O que faltava 4 anos, vai faltar mais 2 anos. Então, a regra do pedágio 50% e a regra do pedágio 100% são muito parecidas, mas a penalidade sempre é multiplicar. Multiplicar pelo fator. Tempo que falta. Que seria o tempo, né? Entendi. A da tabela progressiva é a idade mínima do homem e a idade mínima da mulher. Então, essa tabela ela vai variando. Por exemplo, agora em 2024, a mulher precisa ter 55 anos de idade e o homem 58 para poder obedecer essa regra de transição. Mas isso onde? Isso no Brasil. Ok. Tá? E nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos só existe uma espécie de aposentadoria. É por idade. Ok, que é a idade mínima? 62 anos para mulher ou homem. Independente. E por que no Brasil há essa discriminação de homem e mulher? Existe. Então, infelizmente, mas por existe quê? há muitos Tem alguma anos. razão isso? Não há. Na verdade, a lei determinou dessa forma, que existiria uma aposentadoria antecipada para a mulher. Aos 60 anos começou, né? Então, a mulher se aposentava aos 60 e o homem 65. Com a reforma da Previdência, Abel, as coisas mudaram. Eles aumentaram a idade da mulher para 62 anos. Okay. Então, hoje, a mulher, para se aposentar no Brasil, ela tem que ter 62 e 15 anos de contribuição. Não sei se a reforma também mudou, mas eu me lembro que alguns colegas que eram professores, tinha algo especial, ou existe ainda? Isso, Abel. É a aposentadoria especial de professor. Então, eles têm realmente um tempo a menos para se aposentar, até por idade. Então, a mulher pode se aposentar, por exemplo, com 55 anos de idade, o homem aos 60. Então, existe realmente essa existe. Aqui forma. Nos Estados Unidos, você sabe me dizer se existe também ou não? Não. Aqui é straightforward, é direto. Não. Tanto que aqui nos Estados Unidos, Abel, o que a gente acabou de falar, 62 mulher ou homem ou mulher, 62 anos de idade, com os 40 créditos, que é chamada aposentadoria antecipada. Mas existe aposentadoria completa, que é a partir dos 67 anos. Que aí realmente ele vai ter um valor mais benéfico, mais vantajoso. Vai quando receber atingir mais. essa idade. Isso mesmo. E aos 70 anos, aqui nos Estados Unidos, ele vai receber um plus, um percentual a mais, que varia de 25% a 30% a mais por ter chegado nessa idade. Caramba, bacana. Quer dizer, como é que você avalia, comparando as regras de aposentadoria dos Estados Unidos e do Brasil? Eu acho que a gente está falando de aposentadoria, porque existem as aposentadorias privadas, né? Sim. Então nós estamos falando não sei se o termo é correto, se não for, você me corrige, aposentadoria pública. Isso mesmo. É isso mesmo o termo? Okay. Isso. Seria aposentadoria pública, porque é meio que compulsório, né? Tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, você, ao trabalhar, você precisa, evidentemente, você é recolher. Descontado o INSS, então automaticamente vai acontecer. E se você é empresário, você recolhe o Prolabore. Você também é um segurado obrigatório. Então, automaticamente, você vai ter direito a um benefício, né? Mas se a gente for comparar
entre a aposentadoria nos Estados Unidos e a aposentadoria no Brasil, o Brasil ainda é uma mãe, né, Abel? Caramba! É uma mãe, vamos dizer. Porque, olha, nós estamos falando de aposentadoria por idade, nós estamos falando em salário maternidade, nós estamos falando em auxílio-doença, em aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, benefício ao Tudo portador isso de tem deficiência. direito. Nós estamos falando de um universo no direito previdenciário absurdo, na qual aqui nos Estados Unidos isso não existe, né? A gente sabe Então, que existe... peraí, Rita. Então, o imigrante que está aqui, que está lá contribuindo para o Social Security, está pensando em aposentar, obviamente, no Social Security, não pode abrir mão disso tudo, né? Não pode. Ele tem que ir atrás. Ainda mais se ele está aqui. Sei lá, há pouco, eu mesmo vou querer ver isso aí com você. Porque E, Abel, sabe uma coisa super que eu contribuí no Brasil Sim. muitos anos que eu trabalhei, eu tô aqui há 8 anos, entendeu? Lógico que eu pretendo aposentar aqui, naturalmente, Sim. mas não posso abrir mão da aposentadoria no Brasil. De jeito nenhum. E duas coisas que me preocupam demais, que é o que a gente vê no dia a dia, na prática, para esses brasileiros que moram fora do país. Ou eles abandonam por completo e eles perdem a qualidade de segurado. Isso é muito grave, porque se eles precisarem de um benefício, seja um benefício por incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, um auxílio-acidente, eles não vão ter direito, porque eles pararam, eles abandonaram os recolhimentos mas no foi Brasil. meu caso. Eu fiz e desde que eu mudei para cá, nunca mais recolhi nada no Brasil. Sim. Até a saída do Brasil, né, fiscal. Então, tipo assim, eu vivo a realidade americana. Não deveria fazer se tiver o objetivo de aposentar, é isso que está dizendo? Sim. E não só aposentar, né? Porque caso esse brasileiro venha a ter esse infortúnio, algum problema de saúde mesmo, né? Alguma patologia, enfim, ele pode socorrer a via administrativa e pedir esse benefício no INSS. Mesmo morando fora do país. Mesmo morando fora do país, desde que Tá ele esteja vendo, pessoal? recolhendo. Olha só. Para quem está aqui nos Estados Unidos, mora aqui, né, imigrante, não nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, né? Sim. No Japão, na Inglaterra, enfim, Canadá, whatever. Sim. Você pode continuar contribuindo para a Previdência Social no Brasil, INSS, e ser socorrido no caso de um infortúnio, mesmo morando fora do Brasil. Eu não sabia disso, olha que bacana. Sim, é super importante. E a segunda coisa que acaba também me preocupando e preocupa um advogado especialista nessa área é quando o brasileiro começa a recolher por conta própria. Ou seja, ele não procura um especialista e ele acaba fazendo recolhimento sobre o código 1007. Ele não pode fazer como contribuinte individual, Abel, porque ele não exerce mais atividade remunerada no Brasil. Então, diante disso, o que vai acontecer lá na frente? Se o INSS vier a descobrir que esse cidadão não reside mais no país de origem, ele vai descartar e desconsiderar todos os recolhimentos feitos com o código 1007. Então, qual é o recolhimento correto para esses brasileiros que moram fora e não exercem mais atividade remunerada no Brasil? Tipo, não tem mais vínculo de trabalho, Isso. nada no Brasil. O código Entendi. é o 1406. Tudo é questão do código, então. Muito importante. E a alíquota também. Então, tudo isso tem que ser avaliado e analisado, porque ele pode ter um problema muito grande lá na frente e na hora de se aposentar ou requerer um benefício, ele não vai ter direito. E essa contribuição, mesmo usando, né, o código, que você repita qual que é o código? O correto é o 1406. 1406. É o Como contribuinte é que é calculado facultativo. essa alíquota? Eles declaram uma renda, é isso? Isso que é o planejamento previdenciário que a gente vai falar logo em seguida. O planejamento previdenciário vai dar um leque de opções e alternativas para esse segurado e ele vai optar se ele quer sobre o mínimo, se ele quer um valor médio, se ele quer recolher sobre o teto. Então, existem várias formas. Nós nos falamos anteriormente das regras de transição. Regra de transição, pedágio 50%, pedágio 100%, tabela progressiva, idade mínima e pontos. São 5 regras de transição. Cada regra de transição vai dar um valor diferenciado. Então, quando a gente apresenta esse planejamento previdenciário para o segurado, a gente vai dar esse leque de alternativas. Em cada regra de transição, ele vai escolher qual é a alíquota que ele vai querer recolher, com qual valor para ele ter um valor de renda mensal que ele acha significativo e que vai caber no bolso dele, que ele vai ter um retorno positivo. Tipo, bacana. Faz um planejamento, já projeta o valor, né, futuro do benefício. Que bacana, que bacana. E o planejamento previdenciário, a cereja do bolo hoje, né, que todo mundo quer fazer e realizar, é realmente descobrir se no CNIS, o que é o CNIS, Abel? É o Cadastro Nacional de Informações Sociais. É um documento extremamente valioso, de grande importância para o especialista analisar e ver se não tem
períodos inconsistentes, alguma irregularidade, período extemporâneo, se tem lacuna, se tem buraco, se dá para complementar e pagar os retroativos, se trabalhou em local insalubre, periculoso quando morava no Brasil, porque aí ele vai ter vantagens na hora do cálculo e o tempo vai aumentar de contribuição também. Enfim, esse documento a gente vai analisar, vai estudar e vai apresentar todas as possibilidades para esse indivíduo que mora fora do país. Você acaba assessorando, né, a pessoa na necessidade dela, orientando, né, e modelando da maneira que for melhor. Sim. Então, primeiro é ver o que pode ser aproveitado, determinar qual a regra de transição que vai ser utilizada, Sim. e depois fazer um planejamento previdenciário adequado. E o mais importante, realmente analisar se o tratado de previdência, se o acordo bilateral entre Brasil e Estados Unidos será vantajoso. Porque nem sempre ele é benéfico, Abel. Lembre-se, é possível aproveitar o tempo de contribuição do país de origem e levar para o país acordante, assim como também é possível pegar o tempo de contribuição do país acordante e aproveitar no Brasil e ter as duas aposentadorias. Mas nem sempre, talvez, será vantajoso. A gente vai ter que fazer um cálculo para ver se isso será benéfico mesmo. Mas você diz no que diz respeito ao recebimento e o valor contribuído? O valor que ele vai receber de aposentadoria. Por quê? Okay. Porque a lei é clara. É possível somar o tempo, mas os valores não se computam. O que isso significa, Abel? Que o tempo que eu estou pegando do Brasil, que é a moeda real, eu não vou transformar em dólar. E o que é em dólar, eu não vou transformar em real. Ele vai vir como 0,00. Eu somo o tempo, mas valores não se computam. Não há troca de valores, não há compensação financeira. Então, é necessário... Às vezes a gente pega um perfil de cliente com uma idade mais avançada, é possível fazer o acordo, é possível aproveitar o acordo e o tempo de contribuição e poder aposentar ele nos dois países. Mas, às vezes, se ele contribuir de forma independente, ou seja, contribuindo para o INSS e para o Social Security sem acordo, às vezes ele será mais vantajoso. É melhor do que usar o acordo, só fazer a contribuição lá e cá. Isso. Entendi. Entendeu? Entendi, faz mais sentido. Né? Porque aí também vai variar de caso a caso, né? A idade da pessoa. Eu acho que assim, a gente pega clientes com 70 anos que precisa do acordo. Ou seja, está faltando 2 anos, 3 anos para pegar o tempo do Brasil e levar para o Social Security. Ok, isso não vai prejudicar. Mas a gente pega uma pessoa com uma faixa etária jovem ainda, seus 50 anos, enfim, seus 45, até seus 55 anos, não necessariamente é vantajoso se utilizar do tratado. Mas aí tem uma pergunta, já até ocorreu na época no escritório. A pessoa chega aqui com 60 anos. Ela não vai conseguir, né, cumprir os 40 créditos do Social Security. Mas ela aproveita esse tempo todo. Ótima pergunta, Abel. Vamos imaginar que essa pessoa não tem ainda o tempo suficiente, os créditos suficientes, ela já tem uma idade avançada. Ela tem que ter, no mínimo, 18 meses de contribuição para poder ser utilizado o tratado. Ótima pergunta. Então, 18 meses, porque isso acontece, mínimo. Sabe? Tem pessoas mais idosas que estão vindo, mudando para os Estados Unidos. Sim. Contribuíram, obviamente, a vida praticamente toda no Brasil e querem, né, uma vez que mudaram para cá, querem fazer parte do sistema e também, eventualmente, se aposentar aqui. Ela pode, mas desde que pelo menos 18 meses tenha contribuído nos Estados Unidos. Então, ela tem que ter um mínimo de contribuição de 1 ano e meio. Isso. Correto? Um ano e meio, menos que isso, não tem direito, independente de quanto tempo que contribuiu no Brasil. E mesmo que se for uma idade mais avançada... Mesmo idade mais avançada. Não há problema, mas vai ter que ter esse mínimo. E como é que é feito o cálculo do valor que ela vai receber os Estados Unidos? Porque vai levar em consideração só os 18 meses que ela contribuiu? Justamente. Aí é um valor muito pequeno, vai né? ser muito baixo. Então, vai ser isso muito que eu imaginei. Baixo. Quando a gente pega perfil de cliente com idade bem avançada, que não dá para realmente a gente fazer um planejamento previdenciário a longo prazo, muitos acabam aderindo e concordando com o tratado por conta do Medicare. Eles querem se beneficiar para ter isso, não pelo fato de receber, né, para quem está nos assistindo, é um seguro que todo trabalhador nos Estados Unidos obrigatoriamente recolhe, é descontado do salário, se é um empresário, ele vai pagar o Self-Employed Tax, que está incluso o Social Security e o Medicare, mas que é muito usual, é muito famoso aqui nos Estados Unidos e muito utilizado por pessoas mais velhas, como se fosse um complemento, uma espécie de seguro-saúde obrigatório aqui nos Estados Unidos. Então, vale a pena, realmente, né? Para a pessoa ter direito e ser
acolhido Isso. e ter a cobertura de um programa do Medicare. É isso que eu vejo no dia a dia, né? Até os próprios clientes nos ensinam e a gente acaba aprendendo com eles mesmos. Realmente eles se beneficiam com isso. Então o interesse deles eu quero por conta desse benefício a mais. E sem contar que aqui nos Estados Unidos, despesas de saúde são altíssimas, Sem né? dúvida. Tipo assim, muito grande e se a pessoa realmente, né, não ter um apoio do Medicare, que é um programa governamental em todos os Estados Unidos, é mais um apoio, um amparo, né, numa situação de infortúnio, de necessidade mesmo. Então, faz todo sentido, né, Rita? Faz. Faz E todo o planejamento sentido. previdenciário, Abel, quando a gente fala que ele é internacional, a gente também faz os cálculos nos Estados Unidos. Então, a gente apresenta quanto que ele vai receber no Brasil de renda e todas as opções, alternativas, né, possibilidades que ele vai ter com as regras de transição. Ele vai optar em qual ele vai querer realmente seguir e aderir. E nos Estados Unidos, a gente também faz um cálculo, se ele, com 62 anos, quanto que ele vai ganhar, com 63 anos, com 64 anos, com 67, que é a aposentadoria já completa, e aos 70, que muitos acabam não optando aos 70 anos. É bem minoria, mas os 70 tem esse acréscimo a mais, né? Por chegar nessa idade, vai ter um valor a mais. Qual é o teto hoje máximo no Brasil para se aposentar? Isso, excelente. Qual que é? O valor máximo que qualquer aposentado recebe no Brasil. O teto no Brasil é R$ 7.600. 7 mil, que em dólar, uns mil e poucos dólares aí, né? Hoje, cotação de hoje. E nos Estados Unidos, em torno de uns 4.100, 4.200. Mas qual que é a média? Esse é o teto. Qual que é a média no Brasil e nos Estados Unidos? Só para a gente ter uma referência. Média no Brasil, mais ou menos uns R$ 4.000, que a gente vê no dia a dia, que as pessoas chegam nesse patamar. Muito difícil você pegar um cliente que está no teto máximo. Para isso, ele tem que ter recolhido uma vida toda sobre o teto e ele já ter atingido a idade mínima. 62 mulheres, 65 homem, né? Então, é mais raro a gente ver isso. Mas a média é 4.000, 4.500. Claro, tem os que recebem o salário mínimo, que é o que a gente também vê muito no dia a dia. Hoje o salário mínimo aumentou um pouquinho, né? Tá 1.412 no Brasil. E aqui nos Estados Unidos a gente vê uma média muito baixa. É assustadora. Né? Quanto? Mais ou menos $1.200. Não dá para sobreviver. $1.500. A gente vê pessoas recolhendo muito baixo mesmo. Às vezes até por orientar o contador a fazer esses recolhimentos baixos. A gente tem essas informações até dos próprios contadores, né? Porque as pessoas não querem pagar imposto. E é sobre às vezes trabalha por conta própria, ele tem a própria companhia, aí ele não quer pagar, então você que é brasileiro, né, que não quer pagar imposto, aí tem a empresa que quer deduzir praticamente despesas, às vezes nem são despesas que são relacionadas ao negócio, aí depois quer comprar uma casa ou quer aposentar, vem aí a consequência. Então, tem que recolher exatamente baseado naquilo que foi a atividade da empresa para não prejudicar lá na frente. Então, e aqui nos Estados Unidos, tem pessoas que eu sei que recebem $800 por mês de Social Security, que não faz sentido nenhum. Então, por isso você vê tantos idosos hoje trabalhando lá no Walmart, no Target, na Disney. Os idosos trabalhando, porque o que a Rita falou, a pessoa não contribui suficiente, a renda da aposentadoria não consegue cobrir as contas. Esse realmente acaba sendo um problema, uma realidade desse país aqui, né? É a realidade e a gente vê que é uma problemática muito grande porque muitos depois se arrependem. E aí é tarde demais, né, Abel? Devia ter. Agora, uma pergunta, vamos lá. Um sujeito de 45 anos que tem um gap de 8 anos sem contribuir no Brasil, mas contribuiu, sei lá, uns 15, 16 anos no Brasil, dá ainda para voltar, né? Contribuindo... E ter uma média, receber uma média, depende do quanto que vai ser contribuído? Depende de quanto essa pessoa contribuiu no Brasil. Você está falando do Brasil. Brasil, se referindo ao Brasil, né? Então, quanto verteu de contribuições no Brasil, se foram valores muito baixos, a gente tem que recuperar o momento é agora, para recuperar e chegar numa média aritmética. Se já recolheu sobre valores mais altos, a gente tenta manter isso e ver as faixas etárias e as regras de transição que lhe daria a possibilidade de se aposentar com uma renda significativa. Dá para se aposentar bem no Brasil, Abel? Dá. Mas tem que ser feitos os cálculos, projeção de simulação, planejamento previdenciário é de grande importância para todos. Absolutamente. E avaliar, quer dizer, vai depender, mas no Brasil é como se fosse uma contribuição voluntária. Sim. Você vai lá, define, igual você falou, faz um planejamento. Aqui nos Estados Unidos, há essa possibilidade? Existe que é o autônomo, né?
Não. Se você não está empregado, né, trabalhando numa empresa, você pode contribuir como autônomo. Você pode ter a sua alíquota. Na verdade, a alíquota aqui nos Estados Unidos é 12,4%, Abel. Então, tudo vai depender do que você vai recolher sobre esse percentual. Que é o Social Security, mas tem um teto, até $160.200, né? O valor mais ou menos do isso. salário Mais ou menos dele isso. de renda. Acima disso, eles não isso não mesmo. contribuem mais. Tem muitos clientes meus que falam, você não pode recolher isso um valor maior, poxa, de rendimento anual? Não dá. Então, mas você tem que declarar a renda no Sim. imposto, correto? Correto. No Brasil, a pessoa mora no exterior, ele vai ter que declarar a renda lá no Brasil? Por isso que eu falo do código. Por isso que nós falamos, né, anteriormente sobre tá vendo, o código. Gente? Tudo tem, porque aqui nos Estados Unidos, ele é um self-employed, ele é um sole proprietor, ele vai declarar individualmente, Perfeito. vai pagar o self-employed tax, os 12,4%, até atingir o teto. Sim. Maravilha. Mas ele vai pagar o imposto de renda também sobre isso, porque ele declarou renda. Sim. E no Brasil, como é que fica? No Brasil, a gente vai recolher esse indivíduo que está morando fora do país, ele vai contribuir sobre o código 1406, que é o contribuinte facultativo. E isso não vai incorrer imposto de renda para ele pagar? Não. Não tem incidência. E a alíquota no Brasil é 20%. Então, Ok. 20% sobre o mínimo, 20% sobre o teto, tudo vai depender do que ele vai optar. E aqui nos Estados Unidos, você não tem a opção de contribuir a mais sem ter renda, né? Tem que ter tá atrelada à renda. Sim. Não existe esse igual no Brasil. É isso que eu quis me referir, o facultativo aqui. Não. Aqui, você vai recolher, sobre a sua renda Sim. reportada que você pagou os seus taxas. Sim. Não existe. Que no Brasil, então, é uma maneira que você recolhe Sim. sem necessariamente incorrer na obrigação do imposto de renda. É isso que eu estava me referindo, entendeu? Então aqui não existe isso. Perfeito, Abel, não. Então no Brasil, para você complementar, olha só, de forma pública, você tem uma alternativa de contribuir no Brasil e aumentar mesmo sem ter um encargo tributário adicional. Olha só que bacana, coisa que aqui você não teria. É super interessante, claro, e é de grande importância, principalmente para quem mora fora do país. Sim. Então, são esse leque, né, de vantagens e de alternativas que a gente dá para o indivíduo, né, para o segurado, para ele poder se aposentar com uma renda, né, benéfica, vantajosa, porque a aposentadoria é para a vida toda, Abel. E o Brasil hoje, a gente até vai entrar nesse tema, mas eu já vou me antecipar, o INSS é o maior réu hoje atualmente no Brasil, né? Muitas ações contra o INSS, porque existem muitos erros cometidos pelos servidores, né? Erros grosseiros em relação ao valor da renda de aposentadoria dos segurados. E é sempre para um valor mais baixo, nunca é para um valor mais alto. Então, existem muitas revisões de aposentadoria no Brasil. Coisas que aqui não existem. Aqui nos Estados Unidos não existe rever o valor do teu benefício. It is what it is, né? Aqui, it is what it is. Isso é aquilo mesmo. Ali e acabou. Não tem discussão. Não tem. Lá Ponto no final. Brasil tem muito litígio, né? Vai para Muito, justiça. muito. E sempre a gente prova que realmente esse indivíduo tem direito a majorar a renda, a aumentar a renda dele. Hoje, atualmente, existem mais de 30 teses de revisões. Revisão da URTN, URV, IRSM, buraco negro, buraco verde, revisão do melhor benefício, revisão da vida toda. Eu ficaria aqui meia hora só falando cada tese de revisão. Então, por isso que existem tantas ações judiciais contra o INSS para rever o valor do benefício. Então, o planejamento previdenciário, ele se enquadra aí de grande importância para justamente quando você der entrada no seu benefício, requerer a sua aposentadoria, você vai ter a sua renda realmente com o valor certinho, correto, e na hora de apresentar e requerer seu benefício, você já vai estar com o valor sem erro. Sem erro. O valor já Exato. já certo. Então, é extremamente vantajoso, né? Quando a gente pensa, você que é imigrante, mora aqui nos Estados Unidos ou qualquer lugar do mundo, esteja assistindo esse podcast, não negligenciar, né, Rita? Como você falou, lá na frente, se você negligenciar, você vai se arrepender e vai falar, caramba, eu deveria ter pensado nisso. E porque o que a gente vê muitas vezes, muitas pessoas acabam não dando o devido valor à previdência pública, tá? Sim. Tem até pessoas que também é extremamente aconselhável, né? A complementam fazendo a privada, o que também complementa, lógico, que vai agregar mais, não vai prejudicar. Mas, assim, algumas pessoas meio que negligenciam, porque falam, valor tão pouco, tipo assim, mas tem alternativas, desde feito um devido planejamento, onde você consegue
talvez aumentar o valor. Aumentar o valor, ter uma aposentadoria no Brasil, ter aqui nos Estados Unidos e conseguir aproveitar. Pensa que não mas é um dinheiro que você está recebendo no Brasil, é um dinheiro que você está aqui. E que há também hoje, cada vez mais, entre os americanos e até brasileiros que já moram aqui há muito mais tempo, sim, trabalham, vêm para os Estados Unidos, constroem uma história aqui de sucesso financeiro, né? Criam um patrimônio, criam os filhos, etc. Mas não querem se aposentar aqui. Querem se aposentar em outro país, até porque vai receber uma aposentadoria em dólar e vai para um país de moeda mais fraca, sei lá, o Brasil, sim, Caribe, sei lá, um outro país, sim, onde o custo de vida é menor e a moeda também é mais fraca e a pessoa consegue ter uma qualidade de vida melhor recebendo, né, o seu benefício aqui, sim, nos Estados Unidos. Sim, Abel, você tocou num assunto super importante. O Brasil, a gente fala que o Brasil é uma mãe, mas nesse sentido também em relação ao Tratado de Previdência. Ele é um dos poucos países que permite o terceiro país para entrar no tratado. Então, olha que bárbaro. A gente já pegou inúmeros clientes que ficaram um tempo no Brasil recolhendo, pagando o INSS, foi para os Estados Unidos, ficou um tempo recolhendo nos Estados Unidos e foi, por exemplo, para Portugal, né, para uma região da Europa. E ele pode também fazer o aproveitamento e ter 3, Abel. Então, 3, já tivemos clientes nesse sentido. Portugal, Brasil e Estados Unidos. Um exemplo. 3, sim. Olha só. E aproveita, né, ou recolhe também, igual nesses países, então, por exemplo, tem 18 meses que eu falei que é a carência mínima para contribuir nos Estados Unidos. Lembra? Para a gente poder pegar o tratado. Portugal, por exemplo, você tem que ter no mínimo 3 anos. Então, cada país, a Alemanha, você tem que ter 4 anos de carência. Cada país tem sua própria regra. Tem. Eu tive que estudar cada uma delas. Caramba. Quando eu me aprimorei e me especializei nisso, não existia livro nesse sentido, Abel. Então, eu estudei demais esses países. Pelo menos os países que a gente viu onde os brasileiros estavam mais espalhados, né? Hoje, Rita, você está baseada aqui, nos Estados Unidos, sim, em Orlando, não é isso? Sim. Você mora na região de Orlando, sim, mas tem um escritório no Brasil. Sim. Qual que é a rede social? Vamos colocar, o editor vai colocar na tela. Bom, o meu site, para todo mundo também. Isso, o site, o editor vai colocar aqui na tela. É o www.brasilianprev.com. brasilianprev.com. Vai vir aqui na tela. O pessoal. Você tem rede social, alguma coisa? Eu tenho a Brazilian Prev do Instagram, né? Ok, @BrazilianPrev, o mesmo nome do Instagram. Nome. Ok, maravilha. Então, quem quiser achar a Rita, sim, se interessou, vai poder entrar em contato com você pelo Instagram, pelo site, né? Lá deve ter um formulário. Tem meu e-mail, tem... Né, tem a equipe toda que fica no chat, tudo certinho, né, conversando com os clientes, tirando as dúvidas, informando da melhor possibilidade. E o seu trabalho é uma assessoria, você analisa caso a caso, eu imagino, né, avalia o caso, orienta, sim, e ajuda também na burocracia, muito, como é que funciona? Muito. Até porque muitos clientes não querem só o planejamento, eles querem a execução desse trabalho, né, a finalização dele. Então a gente consegue dar entrada na aposentadoria no Brasil e nos Estados Unidos. Até esse trabalho vocês fazem também, do preenchimento dos formulários, envio, que bacana. Até porque aqui nos Estados Unidos, eu sou uma procuradora, então qualquer pessoa poderia ser, não é porque eu sou advogada, Abel. Nesse caso, eles vão estar me representando para eu, através de uma procuração, representá-los e poder requerer a aposentadoria e o benefício. E isso se dá através dos organismos de ligações. Então, sim, são os organismos de ligações que cada país tem. Então, por exemplo, o Brasil e Estados Unidos é o organismo de ligação da Agência Internacional de Belo Horizonte. Sim. Portugal é Florianópolis. Japão é Curitiba. Cada país tem o seu organismo de ligação. Então, a gente não pode dar entrada em qualquer agência de previdência. É naquele determinado... Que é especializado, né? Naquele caso, referente àquele país. E a gente vê muitos erros, porque as pessoas querem fazer, às vezes, sozinhas, né? Da entrada e vem realmente com exigência, vem indeferido, vem negado. É aquela coisa que a gente fala, né? Igual nos Estados Unidos. A cultura americana é do it yourself. Ou seja, você mesmo pode fazer tudo, desde que você tenha o devido treinamento e conhecimento. Então, a pessoa pode fazer, né, Rita? Mas se ela não tiver o conhecimento adequado, vai voltar com uma série de erros. E no final, poderia ter contratado um profissional, ficaria muito mais barato no que diz respeito ao tempo dispensado, ao custo também, porque tem um custo. Poderia contratar alguém que ia encurtar o caminho e no final teria um resultado muito mais célere e mais eficaz. E né? com o valor exato, né, sem erros. Como a gente fala, nunca despreze o apoio profissional. O profissional ele estudou, se qualificou. Você viu o exemplo da Rita, estudou vários países, a lei, né, Rita? De todos os países, quer dizer, uma expert na área,
previdenciária de aposentadoria, não só, né, no Brasil, nos Estados Unidos, como em vários países aqui do globo. Onde tem brasileiro imigrante, você está lá. Não é isso? Estou aposentando. Está aposentando o pessoal. Mas é legal, um trabalho de utilidade pública, com né? certeza, Parabéns. com certeza. Porque ajuda as pessoas, e que é importante, né? Sim. Porque a gente trabalha, imigrante, vem com aquele gás, trabalha muito, mas todo mundo envelhece. E quando envelhece, perde a energia. Você não tem mais aquela gana de quando você era mais jovem. Então tem caso, a pessoa chegou aqui jovem, ele fazia... Naquela época, ele falava assim, não preciso, ou não é que não preciso, negligenciar, porque às vezes não tinha nem tempo de tanto trabalhar. Sim. Mas vai chegando um momento da vida que ele não tem mais aquele gás que ele tinha quando ele era jovem para trabalhar. É normal, é o ciclo da vida, né? A pessoa começa a diminuir. E aí ele tem que ter alternativas para ampará-lo, para ajudá-lo. Claro. O que a gente mais percebe, Abel, é que falta conhecimento, falta informação e divulgação nessa área. Porque o Tratado de Previdência, agora as pessoas estão começando a entender um pouco mais. É possível utilizar o tempo que eu trabalhei no Brasil? Eu posso aqui aproveitar nos Estados Unidos? Então, assim, hoje está começando a clarear mais, enfim, a gente está conseguindo explanar mais esse conhecimento para as pessoas que estão fora. Mas, por exemplo, quando a gente está falando de Brasil e Estados Unidos, um exemplo, a gente está falando de 3 benefícios que são contemplados pelo tratado, que isso eu não falei ainda. Então, a gente falou sobre a aposentadoria por idade, mas existe também o acordo bilateral entre Brasil e Estados Unidos, pensão por morte. Sabe o que é o benefício de pensão por morte? É um benefício para o dependente do falecido. Então, imaginemos que João foi casado com Maria, João faleceu, Maria tem direito à pensão por morte do João. Por quê? Casada com ele, seja casamento ou por companheirismo, união estável, ela vai ter direito. Então, essa pensão por morte também é contemplada nos Estados Unidos. Então, imaginemos, a gente pegou diversos casos assim, Abel, no escritório. Imaginemos que João era casado com uma cidadã, né, americana, enfim, uma americana, e ele vem a falecer. A americana tem direito a pedir esse benefício no Brasil. No Brasil, olha só. E mesmo nos Estados Unidos, claro, mesmo também. Nem sendo brasileira. Não, aqui, ok, naturalmente, ela é cidadã americana, está dentro do sistema, eventualmente. Agora, e às vezes casado até recolhem juntos, né? Ali ela vai ter direito no Brasil. A contribuição. Então, e o terceiro benefício que contempla o tratado é o benefício por invalidez. Então, a invalidez também dá direito. Então, imaginemos que você fique incapacitado de forma total e permanente. Você pode ter direito tanto nos Estados Unidos como requerer isso no Brasil também. Pode receber lá e aqui. Olha só, tudo aí atrás dos direitos, entender. E eu acho que o ponto forte foi o que você falou, informação. Há muita... Não é nem desinformação, a falta de informação. É a falta mesmo. Não tem informação suficiente. Não. E tem muita informação difusa, assim, que você encontra, que as pessoas, sei lá, ouviu alguém falar. Tem muitas dúvidas, né? Então, por exemplo, dúvidas, muitas dúvidas. Por exemplo, eu estou incapacitado, eu tenho uma doença, eu tenho, por exemplo, uma neoplasia, descobri que eu tenho câncer de mama. Como é que eu faço para ir no Brasil e me representar lá, através de laudos e exames médicos? Isso ninguém divulga, mas a minha equipe vai, através de uma perícia indireta, consegue apresentar os laudos, a gente faz toda a tradução, vai até o INSS, consegue entrar com esse benefício. Pessoa, ela tem que estar contribuindo, né, para ela ter direito. Então, olha que interessante, Abel. A gente falou da qualidade de segurado, que se você para de contribuir no Brasil, você perde os direitos. Da importância de você voltar a contribuir morando fora. Porém, entretanto, todavia, se você está recolhendo aqui nos Estados Unidos em dia, você tem qualidade de segurado no Brasil. Olha então, só, você gente. pode. Olha só que interessante. Então, a pessoa pode reivindicar um benefício, mesmo morando fora, por exemplo, mora nos Estados Unidos, recolhe aqui direitinho, tá em dia, vamos dizer, com a Previdência Social americana, ela pode recolher um benefício no Brasil. Ela pode. Interessantíssimo isso. Ela pode porque a gente consegue provar que ela não perdeu a qualidade segurada porque ela recolhia no país acordante, países que possuem acordo com o Brasil. Só país que... O Brasil possui acordo praticamente... Com a grande maioria. Com a grande maioria. Os países onde os brasileiros estão mais... foram aqueles que eu te falei, né? Japão, a Coreia, todos os países europeus. E a gente vê muitos brasileiros, né? Espanha, Itália, Portugal. Portugal. Eu tive agora... Alemanha. Tive viajando para Portugal. Espanha, vi muito brasileiro lá. Nossa, muito brasileiro. Canadá. Muitos. Então, o Brasil tem... Então, olha só que interessante. Isso é bem interessante. Saber que o brasileiro pode, né? Num caso...
Muito bacana. Muito então, bacana. esse tratado, ele é realmente... Aí, quanto que a pessoa vai receber? A gente faz um cálculo, eles pegam os 80% maiores salários, essa é a média aritmética que o INSS faz, e exclui os 20 menores. Então, com isso, a gente consegue ter um valor, né, estimado, a gente apresenta os cálculos, tanto de benefício por incapacidade, quanto pensão por morte, como invalidez, né, e assim vai. Tudo isso é feito, né, um trabalho caso a caso. O importante, acho que a mensagem principal é o que você falou, buscar informação, entrar em contato, né, com você e sua equipe, para que a pessoa se informe e consiga, obviamente, tomar as decisões. Ninguém pode negligenciar a sua aposentadoria. Esse planejamento é feito em casal também, correto? Muitos. A grande maioria fecha casal, né? Eu quero para mim e para minha esposa. Por exemplo, a minha esposa trabalhou como na área da saúde. Então, por exemplo, aí sim, é uma aposentadoria chamada especial também, para aqueles que trabalham em local insalubre, periculoso. Tem realmente direito a pegar um documento chamado PPP, né? Perfil profissiográfico previdenciário, a gente consegue fazer grandes coisas nesse tipo de benefício. Porque aumenta o tempo de contribuição da pessoa, o valor também dobra. Então, pessoas da área da saúde têm grandes vantagens aí também. Então, a gente consegue orientar qual é o documento que a gente precisa para dar entrada no Brasil e poder contemplar aqui também. O que é muito importante também são os aposentados que moram fora, Abel. Porque a gente fala das pessoas que ainda não estão aposentadas, mas e aqueles que já são aposentados no Brasil e estão morando em outro país? Eles são descontados 25% do valor do benefício no Brasil. Uau. Isso é muito injusto. Por que isso? É uma lei brasileira que... Isso tudo começou em 2013 com o Michel Temer. Isso se tornou, em tese, até uma lei. Mas hoje a gente consegue entrar, porque existe uma ADIM, uma ação declaratória de inconstitucionalidade. A gente entra com a tese de que existem 3 princípios constitucionais que estão sendo violados com base nesse desconto indevido, né? Então, é o princípio da isonomia, da igualdade, não tem que ter discriminação alguma em relação, nem bitributação em relação ao fato de você estar morando num país e não no de origem, em outro país e não de origem. É o princípio da progressividade da tributação, e da proporcionalidade. Então, são 3 princípios que a gente adentra. E fora isso, quando a pessoa está morando no país onde tem o acordo, o tratado de previdência não prevê nenhum tipo de desconto. Então, a gente vem ganhando ações, né? Vem obtendo êxito. A gente tem que entrar realmente com uma ação judicial para pedir a cessação desse desconto. E eles conseguem reverter judicialmente. Judicialmente, a sentença é procedente. Quando não, eles entram com recurso. Isso vai protelar um pouco mais. A gente sempre explica para o cliente que isso pode acontecer. Mas tem que judicializar. Tem que entrar com uma ação pedindo a cessação desse desconto indevido, arbitrário e ilegal. Porque vem acontecendo isso com os aposentados. É muito. É valor alto, significativo. Um quarto, né, do valor da aposentadoria do contribuinte, vamos dizer, do aposentado. Tá louco. A Justiça geralmente concede os últimos 5 anos, né? A Justiça paga os retroativos. Então, aquilo que vem ser recebe descontado, de volta. Ele vai receber com juros e correção monetária. Então, isso é muito importante as pessoas saberem. Os aposentados que moram fora do país, né? Que estão tendo esse tipo de desconto. E por que acontece esse desconto? Às vezes, por alguns motivos. Primeiro, faz a prova de vida no consulado. Pronto, bateu que sabe mora fora. Ou, geralmente, faz a saída definitiva do país. Sim, então, a boa-fé do cidadão faz com que realmente eles saibam, descubram e executem esse desconto. Né? Aí, automaticamente, quando sabe que está fora, aplicam a lei para diminuir o benefício. Sim. Bacana, Rita. Poxa, eu estou encantado com o nível de informações. Já deu para ver que a Rita é uma expert, né? Uma advogada competentíssima aqui na área previdenciária de aposentadoria. Mais uma vez, eu quero te agradecer. Assim, são informações valiosíssimas. Sim. Queria que você deixasse um recado, uma mensagem que você julgue pertinente para a nossa audiência, que basicamente são imigrantes, também brasileiros que têm interesse de vir para os Estados Unidos e brasileiros que vivem, desenvolvem sua carreira e negócios aqui nos Estados Unidos, do que você acha que é relevante, além dos principais tópicos que você já falou aqui, uma mensagem final, né?
Bom, na verdade, que todos façam e realizem um planejamento previdenciário, até para saber o que deixou de vida contributiva no Brasil, se tem alguma irregularidade na documentação, se a carteira de trabalho está em ordem, se tem alguma rasura, né? Que a gente possa fazer acerto de recolhimento, acerto de vínculo, para deixar tudo redondinho, tudo arrumadinho, para quando puder dar entrada no benefício previdenciário, tá tudo certinho. O planejamento previdenciário é de grande importância para descobrir qual é a melhor espécie de aposentadoria, o valor mais benéfico de benefício previdenciário e poder também calcular o valor de aposentadoria nos Estados Unidos, né, através desse planejamento, dessa simulação e projeção de cálculo, né? E para os aposentados também que moram fora, revisão de aposentadoria e cessação do desconto para quem está sendo descontado também no valor do benefício de forma indevida. Então, que maravilha, que aula! Coloca de novo, editor, por favor, o Brazilian Prev, né, o .com só .com, e o Brazilian Prev no Instagram, para o pessoal entrar em contato com você. Muito obrigado, Rita. Obrigada, tá? Uma aula. Aprendi muito aqui nesse episódio de hoje. Uma aula super interessante para todo mundo que é imigrante, todo brasileiro, qualquer lugar do mundo. Se você está no Japão, em Portugal, Canadá, aqui nos Estados Unidos, whatever, você vai extrair enormes lições aqui, aprendizados desse episódio aqui com a Rita. Muito obrigado. Obrigada, gentilmente te agradeço. Gratidão. E você que gostou do nosso episódio, né, eu sempre peço humildemente, inscreva-se no nosso canal. Dê aquele like, porque isso ajuda a gente a atingir o máximo de pessoas e aumentar a nossa audiência e relevância aqui no ambiente da internet tão concorrido. Então, nos ajude aí. Inscreva-se no canal, compartilhe com seu amigo. Deus te abençoe, como sempre digo. Vamos em frente!